Olá, eu sou o Batistinha, bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje, um Mac One 2023 com pacote BTS 800. Curte o nosso conteúdo? Lembra de ativar o sininho, seguir o nosso canal. Se gostar do vídeo lá no final, deixa um like. Nós somos especializados em Mustang. Tem outro tipo de carro, outro tipo de assunto, uma especialidade maior é esse carro aqui. Eu brinco que o Mustang é que nem Harley Davidson, ninguém deixa original. Mais de 90% dos caras que compram Mustang acabam modificando alguma coisa, seja em preparação, estética, customização, roda, escapamento, enfim, sempre tem algo que o pessoal quer mudar no Mustang. Esse aqui é o exemplo. É um carro que a gente já fez vídeo no canal, BTS 800 com compressor ESS. Agora, outras melhorias e continua a história do carro, ou seja, o cliente ficou contente naquela ocasião, aí ele começa a pesquisar, ter mais parâmetros e falar, quero mais isso, mais isso, mais isso. Eu vou dar uma repassada do que a gente fez nesse carro, e depois vou falar o que a gente fez de upgrade nessa vez. Parte de preparação BTS 800, a gente usa vários tipos de supercharger. Este aqui era um ESS, agora foi colocado um Whipple. É melhor? Não, é diferente. O Whipple dá mais torque de baixa, supercharger o carro fica mais elástico, mais prazeroso de você acelerar o carro. Mas o foco desse cliente não é acelerar, ele gosta muito do visual, de abrir o capô e ter o blower em cima do motor. Aí a gente pintou de vermelho e o visual fica bem legal. A grande vantagem desse supercharger é que esse aqui é estilo original de fábrica, esse aqui não fica aquele zunido de supercharger quando está ligado. Esse zunido tem gente que adora, tem gente que odeia. Esse aqui não fazia muita questão, mas deixou de ter aquele, quando você chega manobrando, aquele... Agora é quietinho. Só quando você acelera que você vê que tem supercharger. Aí na parte ainda de escapamento, instalamos o X-Pipe feito na BTS. Também tem o seu diferencial. É um X-Pipe feito no gabarito, ou seja, não é simplesmente vem juntando as curvas, vai lá, substitui. Então, este gabarito é para fabricar o X-Pipe sempre no mesmo exato formato. Nosso X-Pipe não é de curva, que você corta a parte de trás da curva, junta as duas curvas e faz um X que acaba só equalizando um pouco o som do motor. Nosso X-Pipe é seccionado e tem a posição certa dele pôr no escapamento. Qual que é o grande problema do Mustang? Quando o cara corta o intermediário para pôr cano reto, X-Pipe, H-Pipe, ele mexe na posição do escapamento, o escapamento indo mais para trás, tem o chicotinho da válvula ativa do escapamento, ele encosta na longarina traseira, entra em curto e queima o motorzinho do escapamento. Vários Mustangs vieram aqui na BTS com este problema. Então, tudo isso a gente já passou lá atrás, a gente já aprendeu, e a gente faz algo que não dá problema.
Colocando o supercharger no BTS 800, coletores de escapamento dimensionados com catalisador high performance. A gente não faz pacote BTS sem catalisador high performance. Por quê? Quando você tira o catalisador, você está infringindo a lei, você está poluindo o meio ambiente, falar, pô, que coisa estranha, o cara tem um canal de V8 preparado e está falando de poluição. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, os pacotes oficiais BTS Performance, BTS 500, 500+, 600 e 800 é com supercharger. A partir daí, tem pacotes custom, que geralmente o cliente usa, o americano chama de off-road. Não quer dizer rally terra, quer dizer fora da estrada, onde você vai participar de arrancada, prova de velocidade, track day, tudo. Aí sim pode ser que tenha um carro que não tem o catalisador, que tem algo que não é ecologicamente ou politicamente correto para andar na rua, um barulho excessivo, enfim. Então, você tem que escolher. Os pacotes são com catalisador. Aí, a parte de remap também. Em 2024, fizemos 2 motores de Mustang que foram quebrados por causa de remap mal feito. Eu não estou dizendo que a gente é melhor que todo mundo para fazer remap no caso do Mustang. Apesar de ser. Eu vou explicar por quê. Quem faz nossos mapas é o Ken da Oz Tuning. Este cara é o cara da F-150 lá nos Estados Unidos. Ele é especialista em fazer mapa de motor Coyote. Desde 2011, quando foi lançado, ele tem várias plataformas, vários softwares que ele faz o remap completo do Mustang. Então, como é que você vai ser melhor que um cara que é especialista naquele assunto e faz aquilo o dia inteiro? Tem muito tuner por aí que ele faz tudo. Não tem como este cara ser melhor que um especialista naquilo. Um corredor de 100 metros não vai correr maratona. Enfim, vocês entenderam. Fora isso, ele ser um cara que tem o domínio total do software e muito conhecimento no motor Coyote, eu entrei com a minha experiência e junto, foram meses de desenvolvimento lá no começo com a parte de usabilidade. Então, o nosso cliente não quer ter perda em relação ao original. Então, o carro tem que ser dócil, o carro tem que ser bom de andar. Então, eu falava para o Ken, não quero, hora que encosta o pé, daquela, o cara fala, nossa, como ficou forte. Não, neste momento o cara não quer acelerar, tem que ser dócil. Então, deu muito trabalho para acertar esse mapa. Foram muitos conhecimentos, nós, BTS Performance e Ken da Oz Tuning, para chegar neste padrão. Continuando, a potência a gente parte para a suspensão. Tem toda a amarração aqui que a gente desenvolveu para o Mustang. Então, mesmo o Mustang original, quando você fala nos primeiros 18, 19, quando você muda de marcha, ele dá uma mexida, porque é tudo muito mole atrás. A gente fez um kit para melhorar isso. No Mach 1 melhoraram, mas este kit melhora também no Mach 1 e também no 24, 25. Então, isso é item de segurança. Melhora a tração do carro. E o pessoal às vezes pergunta, pô, mas esse kit vai deixar o carro mais duro? Não, fica exatamente igual ao original. A gente está falando de torção de partes de suspensão e agregado. Eu não estou falando de dureza de amortecedor e mole. Então o carro continua exatamente original, simplesmente quando você põe a suspensão num esforço de torção, ele não flamba como o original flambava e o carro melhora a direção, melhora a tração, melhora a segurança. Essa parte de amarração, eu estava falando que é item de segurança. Tem muito canal aí, influência, Mustang é imã de poste. Qualquer carro, tração traseira com mais de 500 cavalos, se você desligar o controle de tração e não tiver habilidade, tem o risco de bater. A traseira passa na frente. Isso são as BMW, são os Mustangs, Dodge, Camaro, o que for. É muita potência para só 2 pneus lá atrás tracionar. Então, não dá para desligar controle de tração nesse tipo de carro que não tem habilidade ou em local que tem guia, que tem árvore, que tem poste. Quer fazer isso? Vai para um pátio aberto, desliga, brinca, faz zerinho, donuts, 8, burnout, enfim. Mas não é lugar de você fazer isso na rua desligando o controle de tração. Tem que ter muito juízo com carro tração traseira e potência. Continuando em parte de segurança, freios. O 24 é uma evolução muito grande em cima dos 23 para baixo no quesito freio. Por quê? Os freios do 24 são muito maiores, as pinças são muito maiores. Não que esse carro seja ruim de freio. O 24 é fora da curva. Aqui a gente fez upgrade de freio com discos flutuantes, com material do disco melhor, pastilha
high performance, também tem vários modelos, não pode ser muito competição, senão ela começa a fazer chiado na rua. Flexível de freio de metal, tem defletor para refrigerar melhor o freio com o vento que entra debaixo do carro, e óleo de alta temperatura. Isso é suficiente para um uso de rua nesse tipo de carro, mesmo que de vez em quando você queira dar uma brincadinha em algum lugar. Aí, rodas, nesse caso aqui, Vorsteiner, 2010, 2011, enfim, melhora um monte a questão de handling, o carro está mais no trilho na estrada, de tração, enfim, é um pacote muito legal o que a gente fez nesse carro. Partindo para a estética, este carro já tinha alguns acessórios, como esse lipzinho aqui na frente, que é do pacote Performance do Mach-1 lá fora, quando vem com as rodas mais largas. No Brasil ele não vinha com isso, esse é um acessório original Ford. Recebeu um kit de farol de milha, que a gente desenvolveu aqui na BTS. Essa peça aqui dentro, ela encaixa na tampinha original da grade, foi desenvolvida aqui numa impressora 3D. Vamos pôr umas imagens aqui do desenvolvimento para vocês verem. O visual desse farol de milha mais para dentro parece um carro de Le Mans, me lembra o Mustang GTD, eu acho isso muito bacana. E lá atrás recebeu um aerofólio do Shelby com o pacote Trackpack Performance, é um aerofólio de carbono, mais alto estilo carro de corrida. Aerofólio é muito importante, tem cópias similares ao original lá fora, tem chinês, às vezes de qualidade muito ruim. Para quem anda muito depressa em prol de velocidade e tudo, já vi dobrar aerofólio no meio, porque o aerofólio era enfeite, não era para isso. Então é importantíssimo entender que uso que você vai fazer do carro para escolher o aerofólio. Esse aerofólio ele é de carbono, ele é muito firme, tem que refurar a tampa da mala, e o furo da tampa no meio que tinha do aerofólio original foi tampado e foi pintado a tampa da mala inteira. O cliente queria o carro perfeito. Então, isso completa o visual desse Mach-1. Vindo para a parte interna, recebeu um volante de alcântara do Shelby. Ele tem a parte de baixo reta, tem uma pegada mais esportiva. E os bancos, recaro, esse banco é com airbag. Quando você põe um banco desse no Mustang, você perde o ar-condicionado e o aquecimento de banco e perde a parte dele ser elétrico para frente e para trás. Não tem jeito, tem que escolher. Porém, ele é muito mais anatômico e se você quiser fazer um uso mais radical, ele te segura muito mais na posição do motorista sem você ficar escorregando para lá e para cá. Fora o visual desse banco, que é muito legal. A parte mais complicada de qualquer projeto se chama desenvolvimento. O que a gente fez? A gente comprou carros desse quando a Ford lançou lá no começo e usamos os nossos carros para desenvolver os pacotes. A gente não aprendeu no carro do cliente, a gente aprendeu no nosso carro. A hora que a gente aprendeu tudo, desenvolveu e ficou bacana, a gente se propõe a vender isso para os clientes. Então, para chegar nesse resultado de tudo isso que a gente fez nesse carro, já passou muita água debaixo dessa ponte. Muito trabalho, muito suor, muita dedicação, muitos erros. Isso ninguém mostra na internet. A gente vai começar a fazer vídeos mais técnicos, mostrando as dificuldades que a gente encontra para desenvolver as coisas. Só uma pecinha dessa, que segura esse farol de milha aí, para desenvolver, foram 2 meses. É bem complicado. Enfim, gostaram do projeto? Deixa o comentário aqui. Obrigado para quem assistiu até aqui.